Você já sussurrou palavras de amor sobre o túmulo de um ente querido, convencido de que essas frases traziam paz, mas que, aos olhos do céu, podiam se tornar correntes invisíveis? A morte, tão dolorosa e misteriosa, nos impulsiona a falar, a tentar aliviar o vazio com frases que parecem consolo. No entanto, a tradição da Igreja nos lembra que nem todas as palavras consolam. Algumas podem, sem querer, atrasar a misericórdia que uma alma precisa. Santa Fina, uma jovem humilde e profundamente unida a Cristo, compreendeu isso de um modo silencioso e comovente. Certa noite, sem fogo nem estrondo, uma alma apareceu ao lado de seu leito. Não disse nada, não pediu nada, apenas a olhou com uma dor que atravessava o silêncio. Em seu diário escreveu: "Uma alma veio a mim, estava de pé, ao meu lado, com os olhos cheios de tristeza. Compreendi na hora que vinha do purgatório. Aquela visão simples, quase imperceptível, mudou para sempre sua maneira de rezar pelos falecidos. Não era uma alma que precisava de elogios ou lembranças sentimentais. Não buscava frases bonitas, mas oração. Oração que alivia, que purifica, que abre o caminho para a luz eterna." Desde esse dia, Fina entendeu que a verdadeira caridade para com os mortos não consiste em adornar sua memória com palavras doces, mas em interceder com fé e sacrifício. A Escritura confirma: a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. O que dizemos tem peso na terra e eco no céu. E se nossas palavras nascem do desespero ou da vaidade, podem atar em vez de libertar. Em vez disso, quando brotam da fé, tornam-se oferta que abre as portas da misericórdia. Hoje, ao iniciar este caminho, contemplaremos 6 frases que jamais deveríamos dirigir a uma alma falecida. 6 erros que parecem consolo, mas que, na realidade, podem retardar a graça de Deus. Ao percorrê-las uma a uma, descobriremos que o que nossos entes queridos mais precisam não são nossas suposições, mas nossa oração confiante. E nessa descoberta se encontra a esperança, que cada um de nós pode ser instrumento de libertação para aqueles que ainda esperam a luz. As palavras têm um poder que muitas vezes subestimamos. Não são somente sons que desaparecem no ar. Podem ferir, podem curar, podem abrir portas para o céu ou fechá-las. Santo Agostinho ensinava que a palavra é como um sacramento, um sinal visível de uma realidade invisível. E Santo Tomás de Aquino afirmava que o que pronunciamos com os lábios, se estiver unido ao coração e à graça, pode se tornar instrumento de salvação. A própria Bíblia nos adverte: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificar, conforme a necessidade, para que dê graça aos que a ouvem." Efésios 4, 29. Se isso é verdade para os vivos, quanto mais para aqueles que partiram e esperam purificação. Cada frase dirigida a um falecido tem um eco espiritual. Pode elevá-lo para a luz ou afundá-lo mais na sombra do esquecimento. Santa Fina compreendeu isso ao sentir a presença silenciosa daquela alma sofredora. A mensagem não era grandiosa nem terrível, era um chamado à santa prudência. Às vezes, acreditamos que ao dizer frases comoventes como "descanse em paz" ou "do céu você me ajuda", estamos oferecendo consolo. Mas, e se essa alma ainda não alcançou o céu? E se em vez de ajuda, nossas palavras são como um muro que impede que outros rezem por ela? O Catecismo da Igreja Católica nos lembra: nossa oração pelos defuntos não somente pode ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão em nosso favor. CIC 958. Isso significa que as palavras devem se transformar em súplica, em intercessão autêntica, não em declarações vazias. Por isso, ao longo dos séculos, a Igreja tem insistido no valor do silêncio orante, do rosário rezado com lágrimas, da Santa Missa oferecida com fé. Não são adornos piedosos, são canais reais de graça. E quando nossas palavras se convertem em oração, então sim se cumpre a promessa de Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7.
Com este pano de fundo, agora podemos nos aprofundar no primeiro grande engano que muitos de nós cometemos, talvez sem saber, diante do túmulo de um ente querido. O primeiro erro, tão comum e tão humano, é dizer: não posso viver sem ele. Minha vida acabou quando ela morreu. Essas frases brotam de um coração dilacerado. São gritos de amor e de dor. Mas, segundo o ensinamento dos santos, essas palavras podem se tornar correntes invisíveis que prendem tanto a quem chora quanto a alma que anseia pela luz de Deus. Santa Fina advertiu em seu diário: não bloqueie a luz, deixe-os ir, sua tristeza os retém. O sofrimento, quando não é entregue a Cristo, transforma-se em um peso que oprime, não em uma oferta que liberta. O próprio Cristo nos mostrou na cruz que a dor pode salvar-se unida ao amor, mas pode afundar se se fecha em si mesma. Imagine uma alma no purgatório, ardendo em desejo de alcançar a Deus. Sua única aspiração é ser purificada para contemplar o rosto do Senhor. Mas enquanto isso, nossas palavras de desespero: jamais voltarei a estar completo, minha vida terminou com sua partida, se convertem em correntes de sombra. Não são pecados, são choros humanos, sim, mas podem atrapalhar a obra da misericórdia se não os oferecermos ao Senhor. O Catecismo nos lembra que o purgatório é um lugar de esperança, não de condenação, e que os sufrágios dos fiéis ajudam as almas em seu caminho. CIC, US 32. Por isso, a melhor maneira de amar a quem partiu não é gritar: fique comigo, mas sussurrar com fé: Senhor, recebe a quem amo. Eu confio em ti mais do que na minha dor. Santa Faustina também compartilhou em seu diário que uma única lágrima oferecida com amor pode libertar uma alma. Não se trata de esquecer, mas de transformar a dor em oração. O verdadeiro amor não diz não vá, mas te encontrarei novamente em Deus. Assim, da próxima vez que a ausência se tornar insuportável, lembre-se: a dor expressa em fé se converte em ponte, não em corrente. E um dia, essa ponte te levará a se reunir com a alma que tanto sente falta. O segundo erro, tão difundido mesmo entre os crentes, é dizer: se minha mãe está no céu, ela vai me conseguir este trabalho. Ou, se meu avô está com Deus, sei que ele vai me ajudar a passar neste exame. Parece inocente, até piedoso. Mas no fundo, encerra uma visão perigosa: transformar nossos entes queridos em pequenos santos de bolso ou em amuletos espirituais. Santa Fina advertiu com clareza: não busque sinais, não negocie, que a oração seja amor, não moeda de troca, porque se a alma ainda se encontra no purgatório, não pode interceder. O que precisa é da nossa ajuda. E se já está no céu, não depende das nossas exigências. Sua intercessão é livre, pura, totalmente unida à vontade de Deus. O risco é grande. Quando reduzimos a oração a uma troca, tratamos a memória dos falecidos como um contrato e não como um ato de amor. O Catecismo ensina que os santos intercedem por nós, CIC 956, mas nunca diz que podemos usá-los à vontade. Somente Deus decide, em sua sabedoria, quando e como permite essa ajuda. Mais ainda, muitos crentes, em momentos de necessidade, abandonam a oração a Deus para se dirigir unicamente a um ente querido falecido, como se fosse mais fácil convencer o avô do que o Senhor do universo. Isso não é fé, é superstição disfarçada de devoção. São João Bosco costumava lembrar a seus rapazes que toda oração verdadeira deve elevar-se primeiro a Deus, e que os santos, se intercedem, o fazem em harmonia com Ele. Assim também, nossos entes queridos, se já gozam da glória, nos ajudam desde a presença do Pai, mas nunca em troca de promessas, nem como garantia de favores imediatos. A oração correta não diz: faça isso por mim. A oração humilde sussurra: Senhor, se Ele está contigo, eu te agradeço. E se ainda espera, recebe esta súplica por sua alegria. Essa atitude transforma a memória em caridade verdadeira e evita que a fé se converta em negócio. Porque amar a quem partiu não significa usá-los para nossos planos, mas oferecer-lhes o que mais precisam:
oração, sacrifício e confiança plena em Deus. O terceiro erro, muito próprio de nossa época, é transformar o luto em um espetáculo. Dizemos: quero que todos vejam o quanto sofro, para que compreendam o quanto amava essa pessoa. E assim, em vez de oração, nossa pena se transforma em um palco público. Hoje é fácil: uma foto nas redes sociais, um texto emotivo, um vídeo que mostra lágrimas. Não é ruim compartilhar a dor, porque também precisamos de apoio humano. Mas Santa Fina advertia com ternura e firmeza: o mundo pode não ver meu sofrimento, mas o céu o contempla, e isso basta. Em outras palavras, quando o luto busca mais reconhecimento do que intercessão, algo sagrado se perde. O problema não está em lembrar, mas em deslocar a oração. Uma vela acesa em silêncio, um rosário rezado na intimidade, uma missa oferecida discretamente. Essas são as obras que o céu escuta com força. O aplauso ou a compaixão dos homens nunca substituem a súplica silenciosa que liberta uma alma do purgatório. Santa Faustina, em seu diário, escreveu que uma lágrima derramada diante de Deus tem mais poder do que 1000 palavras escritas para o mundo. E a tradição da Igreja confirma: o verdadeiro luto é oração, não exibição. Jesus mesmo nos ensinou: quando orardes, entrai no vosso aposento e, fechando a porta, orai ao vosso Pai que está em secreto, e vosso Pai que vê em secreto vos recompensará. Mateus 6:6. Isso não significa que devemos ocultar toda a dor. O luto compartilhado pode curar, mas o centro não pode ser o eu, mas o tu, a alma necessitada de ajuda. A pergunta não é: me verão sofrer o suficiente? Mas: estou rezando o suficiente? A alma que amamos não conta nossos posts, nem mede nossas lágrimas em público. A única coisa que espera são atos de intercessão que atravessam o silêncio e chegam ao altar do céu. Assim, da próxima vez que a tentação de publicar sua dor aparecer, faça uma pausa. Acenda uma vela, reze uma dezena do rosário, ofereça uma missa, porque no final, o céu não faz scroll, o céu escuta. O quarto erro, talvez o mais difícil de admitir, é pensar: não merece minhas orações. Talvez se trate de um pai ausente, de um parente que nos feriu, de alguém que se foi sem pedir perdão. O coração diz: já está morto, fez sua escolha, não lhe devo nada. Mas Cristo e seus santos nos mostram outro caminho. No diário de Santa Faustina, Jesus lhe disse: quanto maior o pecador, mais direito tem a minha misericórdia. Essa lógica divina rompe a nossa. Não oramos pelos falecidos porque foram bons conosco, mas porque todos precisam de graça. A misericórdia não termina com a morte, e tampouco deveria fazê-lo nossa compaixão. O Catecismo ensina: não devemos desesperar da salvação eterna das pessoas que tiraram a própria vida ou agiram gravemente mal. Deus pode dar-lhes a oportunidade de arrependimento por meios que só Ele conhece. CCC 22:83. Se a Igreja nos convida a rezar mesmo por casos extremos, como poderíamos negar uma oração a quem nos prejudicou? Santa Fina mesma escreveu que uma das provas mais duras foi rezar por uma alma que lhe havia causado dor. Rezei com lágrimas, anotou, e soube que Deus havia aceitado esse sacrifício. Ali está o segredo. A oração por quem nos feriu não é fraqueza, é fortaleza. Não é traição, é liberdade. O Evangelho já havia antecipado: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Se Cristo nos pede para amar mesmo a quem nos odeia em vida, por que não orar por eles na morte, quando mais precisam? Talvez essa pessoa nunca pediu perdão, talvez nunca fechou a ferida, mas na eternidade sua alma pode estar clamando: só preciso de uma oração, mesmo que venha de quem mais feri. E essa súplica pode ser ouvida unicamente através de você. Dizer: Senhor, não compreendo tudo o que aconteceu, mas se ainda precisa de tua graça, concede-a através de mim. É um ato de amor que vence o rancor. Talvez um dia no céu, essa mesma alma te olhe com lágrimas e gratidão, porque teu perdão foi a ponte que a levou à luz. O quinto erro é pensar: passou muito tempo, minhas orações já não servem.
Talvez essa pessoa tenha morrido há 10, 20 ou até 50 anos. E em nosso interior surge a dúvida: se precisava de ajuda, já é tarde. Mas para Deus nunca é tarde, porque Ele não está sujeito ao tempo. Santa Fina compreendeu essa verdade de um modo assombroso. Deus vê cada instante ao mesmo tempo. Recebe as orações não só pelo que é, mas também pelo que foi. Isso significa que a súplica que você pronuncia hoje pode ser aplicada pelo Senhor ao momento da morte de alguém, mesmo que essa morte tenha ocorrido há décadas. Não é mágica, é misericórdia. O catecismo nos lembra que Deus é eterno, que vive fora de nossos relógios e calendários. Para Ele, ontem, hoje e amanhã são um único presente. Assim, sua oração desta noite pode se converter em luz no instante em que uma alma se encontrava diante do juízo divino. Santa Faustina escreveu que quando alguém reza pelos moribundos, Cristo mesmo se faz presente nesse leito não como juiz severo, mas como Salvador misericordioso. Você percebe o que isso significa? Que jamais é inútil rezar por um falecido, mesmo que todos o tenham esquecido. Um rosário sussurrado hoje pode ser a chave que libere uma alma das últimas chamas do purgatório. Uma missa oferecida em silêncio pode ser o abraço que alguém esperou durante anos. São Pio de Pietrelcina costumava dizer que Deus coloca nossas orações onde mais fazem falta, inclusive retrocedendo no tempo. E assim, quando você chegar ao céu, talvez uma alma desconhecida te sorria e diga: foi a sua oração tardia que me abriu as portas. Por isso, nunca deixe que o passar dos anos silencie sua misericórdia. Nomeie em voz baixa aquele falecido que acabou de vir à sua memória. Ofereça-lhe um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma missa, porque para Deus, o que para nós parece tarde, para Ele sempre chega bem a tempo. O sexto e último erro, talvez o mais perigoso de todos, é dizer com certeza: já está no céu. Descanse em paz. Dizemos isso em funerais, repetimos nas conversas, escrevemos em coroas e epitáfios. Parece piedoso, parece um ato de fé. Mas se pronunciado muito cedo, pode causar um dano imenso: o silêncio das orações. Santa Fina relatou em seu diário que uma alma lhe apareceu implorando, não com palavras, mas com o olhar. Estava esquecida porque todos acreditavam que já gozava da glória. Ninguém mais rezava por ela. E ali, Fina compreendeu que essa suposição, embora nascida do amor, pode se converter em uma segunda morte, a do esquecimento espiritual. O catecismo insiste: somente Deus conhece o destino eterno de cada alma. Cis Qui 22. Nós podemos esperar, confiar em sua misericórdia, mas não podemos dar como certo. Quando afirmamos com certeza humana que alguém já não precisa de ajuda, fechamos a porta à súplica que talvez lhe faça falta naquele momento de purificação. A Igreja nos convida a manter a esperança sem abandonar a intercessão. Santo Agostinho dizia: que ninguém se canse de rezar pelos mortos, porque seu auxílio não conhece fronteiras. E Santo Tomás de Aquino confirmava que toda oração oferecida com caridade pelos defuntos chega a eles como alívio, sempre. O verdadeiro amor não presume, não descansa antes do tempo. O amor persevera. Por isso, em vez de dizer, já está no céu, melhor sussurre: Senhor, se ainda está a caminho de ti, recebe esta oração como dom para a sua jornada. Essa é a atitude da fé. Esperança que não abandona, confiança que não negligencia. Porque o purgatório não é condenação, mas misericórdia. E cada Ave Maria, cada missa, cada sacrifício oferecido pode ser a brisa que acelere o passo de uma alma rumo à luz. Talvez agora mesmo alguém que você ama espere sua oração. Não fique calado. Sua voz pode ser a chave que o liberte. Agora, depois de percorrer esses 6 erros, compreendemos algo essencial. O que os falecidos mais precisam não são nossas frases bonitas, nem nossas publicações, nem nossas lembranças adornadas, mas nossas orações. Eles esperam missas oferecidas em silêncio, rosários rezados com fé, sacrifícios cotidianos oferecidos com amor. Essa é a verdadeira caridade que transpõe a fronteira da morte. Santa Faustina escreveu:
O maior consolo para as almas do purgatório é a Santa Missa, nada se compara a ela. E Santa Fina, de sua experiência mística, confirmou: cada lágrima oferecida, cada palavra convertida em súplica, é como uma chave que abre as portas da luz eterna. Assim, o mistério da dor se transforma em esperança. Nosso amor, unido a Cristo, pode acelerar a chegada daqueles que amamos ao gozo eterno. Talvez você se lembre de alguém neste momento. Um pai, uma mãe, um amigo, um ente querido que partiu e cuja ausência ainda dói. Hoje você tem em suas mãos o poder de lhes oferecer um presente que nenhuma coroa de flores nem nenhum monumento pode igualar: uma oração. Pode ser breve, pode ser simples, mas nas mãos de Deus se converte em eternidade. Não deixe que o silêncio do mundo se converta em esquecimento. Faça com que seu silêncio se transforme em intercessão. Pronuncie seu nome em voz baixa, acenda uma vela, ofereça uma missa. Porque sua oração pode ser a brisa que empurre sua alma para a plenitude da luz. E se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários o nome de alguém por quem hoje você reza. Não precisa dar explicações. Basta um nome sussurrado na eternidade. E não se esqueça de se inscrever, para que juntos continuemos sendo essa pequena chama de fé que ilumina as almas que mais precisam. No final, a morte não tem a última palavra. O amor, sim. O amor que reza, que intercede, que perdoa, que confia. E esse amor, sustentado pela esperança em Cristo, é capaz de abrir as portas do céu para quem ainda espera.